A paz do Senhor Jesus! Eu me chamo Pastor Flávio Oliveira, seja bem-vindo ao canal Sua Palavra, o canal que te ajuda a crescer na Palavra de Deus. Nós estamos juntos em mais uma das nossas pré-aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. E neste dia nós iremos aprender sobre o avivamento na vida pessoal. Como nós sabemos, essas lições da nossa Escola Bíblica Dominical são de suma importância para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Portanto, iremos aprender agora sobre avivamento nas nossas vidas de forma pessoal, em nome de Jesus. Vamos lá, aprendemos da palavra de Deus, juntos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que cada uma das pessoas, cada um dos cristãos, crentes, salvos em Jesus, todos nós passamos por experiências pessoais e espirituais que são dadas pelo Espírito Santo, que são nos entregues através aquilo que Deus tem estabelecido, que é a sua palavra, através da oração, através do jejum, através de devocionais que participamos, que realizamos dentro da obra de Deus. E isto traz consigo experiências espirituais que faz com que o Espírito Santo ele venha se manifestar no meu interior, já que o Espírito Santo confirma, testifica ao meu espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, estas experiências que nos são proporcionadas, elas tendem a alcançarem outras dimensões. Nós precisamos diariamente, cotidianamente, compartilharmos a nossa vida, o nosso fervor espiritual, com entendimento, com inteligência, com sabedoria, nos diversos ambientes aos quais nós fazemos parte. Porque somos cristãos dentro dos nossos templos, dentro dos nossos lares e também nos nossos locais de empregos, grandes empresas, faculdades, repartições públicas. Lá também são locais preciosos onde o Senhor Jesus Cristo, através de nós, o Espírito Santo, estará proclamando as virtudes de Jesus através de nossas vidas. Então, nós temos nesta lição alguns objetivos que precisamos alcançarmos através da ministração desta lição, que é a lição de número 10. É a nossa lição que nós estamos estudando, investigando, examinando, a fim de tirarmos e aprendermos grandes lições para as nossas vidas em pleno século XXI, pois nós somos cristãos, estamos firmados, fundamentados na palavra de Deus, e por causa da palavra nós estamos neste dia meditando naquilo que o Senhor estabeleceu para a sua igreja e vivenciando na prática um grande avivamento pessoal. Então, neste dia eu quero destacar aqui, como está na nossa lição, o avivamento na vida do salmista. O salmista Davi, ele de forma intensa, sincera e íntegra, ele buscava a presença de Deus. E por costume, ele vai dizer no Salmo de número 63, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma suspira por ti. No Salmo de número 16, ele diz assim: olha, a minha alma, Senhor, não tem outro bem maior além de ti. Porque o salmista, ele vivia um avivamento genuíno, pessoal, onde ele tinha um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com Deus, e Deus, mesmo que
na carne, o salmista, no corpo, passando por alguns lugares difíceis, secos, áridos, todavia, no seu íntimo, no seu espírito, na sua jornada, ele sentia um prazer enorme, uma alegria, uma satisfação em viver esse grande avivamento. Haja vista que ele mesmo diz nos Salmos, aqui fala, e o salmista promete buscá-lo, Senhor, buscá-lo de madrugada, para que ele pudesse contemplar, viu, a presença do Senhor, a formosura do Senhor. Como diz no Salmo de número 27, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, habitar na sua casa, no seu santo templo e aprender no santuário. O desejo do salmista era pela presença de Deus. E eu tenho certeza no nome de Jesus que esta presença, que é a presença do Espírito de Cristo glorioso, Espírito Santo, ele também habita na tua vida de forma maravilhosa. Contemplando e bendizendo ao Senhor, o salmista, ele pede para habitar, para morar, como diz no Salmo de número 84, quão amáveis são os teus átrios, os teus tabernáculos, os pardais encontraram morada. As andorinhas fizeram seus ninhos para as suas proles. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outra parte. O salmista entendia muito bem o que era viver um avivamento espiritual. Um avivamento este, onde o nome do Senhor, o nome do Senhor estava evidente na vida do salmista Davi. Em tudo, Deus o guiava, o conduzia, o abençoava. Davi foi distinto entre seus irmãos da sua família paterna e entre os seus irmãos israelitas. Foi escolhido por Deus, o Santo Espírito o separou, se apoderou da vida de Davi, e Davi, homem de Deus, servo do Senhor, ele, agradecendo a Deus, adorando ao Senhor, expressando a Deus, vivendo este grande avivamento pessoal, intimamente, se relacionando com Deus. Que sejamos assim em nome de Jesus, que possamos nos relacionarmos com o nosso Deus, que possamos termos mais momentos de comunhão, de oração com o nosso Senhor. O desejo do Espírito é que nós possamos orarmos mais, buscarmos mais a presença dEle, meditarmos mais na sua palavra, passarmos horas falando com Ele, recebendo dEle e aprendendo dEle. Então, em nome de Jesus, façamos como salmista. E o salmista tinha tanta certeza, tanta convicção de que Deus estava com ele, que quando o salmista cantava, salmodiava, se alegrava no Senhor. E isto tinha alguns motivos, algumas razões. Primeiro, porque Deus era o seu auxílio. E o salmista, ele dizia isso, que a alma dele, a sua alma se fartará com a presença de Deus. Porque Deus era o auxílio do salmista, o ajudador. O Senhor era o dono da vida dele. Então, em todos os salmos, não somente o salmista Davi, mas no Salmo 103, como diz, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que a mim bendiga o seu santo nome. Bendizer, agradecer ao nosso Deus em todos os momentos das nossas vidas. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como seu auxílio,
como seu ajudador. O nosso Deus é forte, é poderoso. Deus é o teu auxílio. Deus é o teu ajudador. Como diz nos Salmos de número 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio, o nosso ajudador. É Ele quem diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Eu quebro o arco, eu corto a lança, queimo os carros no fogo, serei exaltado entre as nações. O teu Deus é o teu ajudador. E como parte de um avivamento espiritual, Deus se apresenta como nosso auxílio eterno. E o salmista sabia disso e expressou isso nos seus salmos, principalmente nos salmos de Davi. O avivamento espiritual na vida do crente, ele reserva uma agenda de piedade. Sim, é inesquecível e é importante no dia a dia, de forma piedosa, nós desfrutarmos da comunhão para com Deus. Temos que gozarmos de uma comunhão perfeita com nosso Deus. Davi, no Salmo de número 55, 3 vezes, ele diz: a minha alma, a minha vida buscará o Senhor. Manhã, tarde, madrugada. Daniel, 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor, buscando ao Senhor. E a oração, ela nos deixa intimamente, ela nos torna, devotos do Senhor. E precisamos desfrutar de períodos especiais, estreitando a comunhão com Deus, cultivar uma vida devocional, na oração, na adoração, no louvor, na gratidão, na leitura da palavra, no jejum, pois é para o nosso Deus. A prova é a vida de Daniel. O que seria de Daniel se ele não fosse um homem de oração? Não acharam nenhuma maneira de confrontá-lo, a não ser na sua própria crença, como ele era um homem que cultivava um lado devocional e tinha experiências com Deus, pessoalmente fervoroso. Eles fizeram uma lei, um decreto na terra. Porém, esse decreto trouxe proibições somente na terra, não trouxe proibições nos céus. Os céus estão abertos. Deus quer ouvir a sua voz em oração, em louvor, em adoração no seu devocional, todos os dias. Assim como Daniel orava com seus olhos voltados para Jerusalém, buscando a presença de Deus. Sejamos assim como Daniel, buscando ao Senhor, orando, fazendo o nosso devocional, os nossos cultos de adoração ao Senhor. E mesmo Daniel orando, sendo alguém que na íntegra fazia os seus devocionais, apresentava para Deus o seu culto, ainda assim, os inimigos se levantaram contra Daniel. Daniel foi lançado em uma cova, cheia de leões, e com os leões estava Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel foi para a cova e os leões não o tocaram, porque Deus o guardou, Deus o protegeu, Deus o livrou por causa das suas orações, por causa
dos seus momentos de intimidade espiritual com Deus, dos seus devocionais. Então, a prática da oração, como diz em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinou que nós devemos orar. Orar, buscar a face de Deus em oração, como ele nos diz. Mas tu, quando orardes, orareis assim. Nos deixou o modelo de oração, que é o Pai Nosso. E também a maneira que devemos orar. Mas tu, quando orares, ele diz para nós entrarmos no nosso quarto. Entre, fecha a porta, ora ao teu Pai, e o teu Pai que te ver. Porque a oração, ela vai revelar as nossas atitudes devocionais, a nossa sinceridade, a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa fé. É na oração que nós estreitamos a comunhão com Deus. Então Deus nos vê quando nós oramos. O Deus que te vê, ele te recompensará. Deus recompensou a oração de Daniel com livramento. Daniel, viu? Assim como muitos homens, que eu poderia citar aqui para você em nome de Jesus. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11, homens que pelo poder da oração e do Espírito Santo apagaram fogos, colocaram em fuga exércitos, entraram na peleja e na batalha, e Deus os deu vitória por causa da oração, porque a oração faz com que Deus revele a sua grandeza e o seu poder para pelejar em prol das nossas vidas. Então, em nome de Jesus, passemos a buscarmos a Deus em oração, em nome de Jesus. Faz parte também a leitura da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E uma das grandes revelações das Escrituras é a própria palavra. O que te guia, o que nos conduz é a palavra de Deus. O que nos transforma, o que nos muda, o que nos faz sermos novas criaturas em Cristo Jesus, filhos de Deus, é a sua palavra. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. João 17:3, Jesus disse, pela palavra que eu vos tenho dito, vós já estáis limpo, porque a palavra limpa, a palavra transforma, a palavra livra a nossa alma, o nosso espírito da escuridão. Salmos número 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, o livro glorioso. No livro Heróis da Fé, conta a história de Martinho Lutero. E conta-se que quando Martinho Lutero foi para o convento de Santana, lá na biblioteca, ele encontra um livro especial. Que livro era este? A Bíblia Sagrada. E a alma de Martinho Lutero, ele escreve isto, o escritor do livro Heróis da Fé, também relata essa experiência. Ele diz que a alma de Martinho Lutero diz assim, oxalá, se eu tivesse esse livro tão maravilhoso. A alma de Martinho Lutero desejava a palavra de Deus. Assim como o salmista. Sim, o salmista no Salmo de número 119, que é o salmo que fala dos preceitos, dos estatutos, dos juízos, dos princípios da palavra de Deus. É o Salmo de número 119. Ela é lâmpada, ela é luz, ela é pão que alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma, transforma o nosso corpo, transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter. É a palavra de Deus. Jesus, em João capítulo 6,
a partir do versículo 66, ali numa palavra, numa ministração assim dura, e alguns discípulos o abandonam e de repente ele se vira para os 12 e diz: e vós, não irão voltar para trás? E Pedro diz: não, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus disse isso: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Palavra de Deus. E isto tem alguns motivos, algumas razões. Primeiro, porque quem deu origem à palavra. Por isso que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo ele expressa dizendo: toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir o homem de Deus para toda boa obra. Primeiro, porque a escritura tem uma origem divina. A razão da Bíblia existir é Deus. Ele é o autor da palavra de Deus. A palavra existe por causa do nosso Senhor. E o nosso Senhor nos deixou esta palavra para nós meditarmos. Como o salmista diz isso no Salmo de número 1 e no versículo 2. Antes o meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medito de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Palavra de Deus. É a palavra que nos transforma. É a palavra que nos diz como devemos vivermos. É a palavra que diz como devemos nos comportarmos diante de tantos ambientes que existem, onde os meus pés, os seus pés, entrarão e frequentarão em nome de Jesus. Então, a leitura da palavra faz parte do nosso devocional. Louvor, oração, palavra de Deus. E isto faz parte de um crente, de um salvo em Cristo, que vive um avivamento pessoal. E dentro deste avivamento pessoal, conta a minha vida particular. Eu sou cristão dentro da minha casa, com a minha família. Dou bom testemunho. Sou cristão quando prego nas igrejas. Sou cristão quando prego nos cultos ao ar livre. Sou cristão onde eu trabalho. Sou cristão na faculdade. Persevero, como Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Persevera na doutrina, naquilo que tu já aprendestes. Cuida da doutrina, viva por ela, dê exemplo. Então, nós devemos, em nome de Jesus, tá? Perseverarmos na palavra, darmos exemplo dentro das nossas casas, nos nossos lares, porque o nosso primeiro desafio como cristão não é lá fora, é dentro da nossa casa. É com as nossas esposas, com os nossos filhos, com a nossa parentela, é a nossa convivência que vai revelar o que nós somos. Tá? Então, em nome de Jesus, são aspectos relevantes. Há uma direção clara da palavra de Deus, que nós precisamos termos uma vida íntegra, prudente, com cuidados. E quando temos uma vida espiritual bem estabelecida, Deus dá testemunho a nosso respeito, como fez com Jó, Jó capítulo 1, versículo 1. A Bíblia apresenta Jó, viu? Jó, homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Aí no dia da reunião com os filhos de Deus, Satanás se apresenta e o próprio Deus pergunta: tens visto o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, sincero, íntegro? Então Deus dá bom testemunho. E quando nós somos luz dentro da nossa casa, quando saímos para as nossas faculdades, locais de trabalho, cultos ao ar livre, as nossas igrejas, para ministrarmos a palavra, nós manifestamos a luz que há no nosso interior. E as pessoas conseguem enxergar esta luz, e através da luz de Cristo, muitos
percebe um verdadeiro avivamento na nossa vida espiritual. Na convivência com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com os esposos, tá? Uma vida matrimonial, viu? Ela precisa ser vivida com princípios espirituais. Convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para a sua família. Quando fizeram a festa em Caná da Galileia, João capítulo 2, convidaram Jesus para aquele casamento. Na hora que o vinho acabou, Jesus entrou em ação, transformando a água em vinho. O vinho simboliza a alegria, a presença do Espírito no teu casamento. Princípios. É isso que o Espírito quer estabelecer nas nossas vidas pessoais, devocionais, nos nossos lares. Estabelecer princípios cristãos através da palavra de Deus. Vida devocional com os nossos filhos. Porque isso também é importante. Criar os filhos com sujeição, na presença do Senhor, ensinando-lhes o caminho que eles devem andar, ensinando a palavra, como diz Deuteronômio capítulo 8, ensinando a meditar nas Escrituras, ensinando a ter uma vida de oração, de leitura, de devoção, de intimidade, para que as coisas de Deus sejam prazerosas, para fazermos com amor, com gratidão, com adoração, um serviço que agrade a Deus. Então, em nome de Jesus. E isto vai trazer alguns impactos para a nossa família, pois os efeitos do avivamento na vida pessoal ele é evidente em nossa casa. Bom testemunho, respeito, alegria dentro do nosso lar, tá? O crente avivado, cheio do Espírito Santo, mesmo quando está passando por provas, por dificuldades, problemas, seja em qual esfera for da vida dele, ele entende que Deus está cuidando dele. O Senhor é o auxiliador. O Espírito Santo é o consolador. Não teme nenhum mal, como disse o salmista no Salmo de número 23. Diz, ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Sim, pois o Senhor está comigo, teu cajado me consola, me sustenta até mesmo nas provas. Vida de intimidade com Deus, vida no altar, vida devocional, crente cheio do Espírito, cheio da presença de Deus. Ele adora ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Pois não são as circunstâncias que nos fazem verdadeiros adoradores, mas sim o Espírito Santo de Deus. E adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade, com as nossas vidas, o nosso altar. Aleluia. Com o nosso culto racional, com os nossos louvores, com a nossa oração, servindo ao Senhor, com alegria, com gratidão, com prazer, fé genuína, amor verdadeiro, fervoroso, salmodiano. Aleluia. Adorando ao Senhor. Vida devocional. Vida no altar. Crente cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença. Primeiro, no seu lar, para com a sua família, para com a sua esposa. Segundo, para com seus filhos. É exemplo. Serve ao Senhor. Manifesta a sua crença. Terceiro, na sua comunidade. As pessoas percebem realmente que ele é cristão. Quarto, na sociedade. No seu local de trabalho, na faculdade, na sua empresa. Você manifesta um verdadeiro avivamento através da sua vida. Que Deus te abençoe através dessa palavra, dessa nossa pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E encerraremos orando, como sempre fazemos.
Deus, em nome de Jesus, eu te apresento esta pessoa que estará assistindo essa videoaula. Que ele possa ser edificado, transformado ou transformada por esta palavra. Espírito Santo, fala com ela no íntimo, no espírito, na alma, em nome de Jesus. Amém.